E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! Nas belas paisagens rurais ao redor de Black Lake, em Maine, nos Estados Unidos, um oficial local de pesca e caça chamado H. Lawson está mergulhando com um cilindro de oxigênio no Lago Negro enquanto seu colega, o xerife Hank Keel, espera no barco comendo um lanche. Enquanto Lawson olha para um buraco nas profundezas, é surpreendido e atacado por trás por um predador que ainda não podemos identificar. O xerife somente olha enquanto seu colega é arrastado pela superfície da água de forma violenta e então puxado para baixo. De repente, o cilindro de oxigênio aparece boiando na superfície, seguido por Lawson, que se agarra ao lado do barco. Ele é puxado a bordo por Hank, que se assusta ao descobrir que as pernas de seu colega foram totalmente devoradas e ele morre. Já em Nova York, no Museu Americano de História Natural, a paleontóloga chamada Kelly Scott está analisando um fóssil. Depois disso, a vemos com dificuldades para respirar, pois estava muito estressada. Acontece que seu namorado a deixou e ela é consolada por um colega que logo descobrimos que é quem está agora com o ex-namorado dela. Após isso, o chefe de Kelly, chamado Kevin, aparece e diz que precisa dela em campo, em uma área rural de Maine. Ele fala que um dente recuperado de um ataque recente a um oficial de caça e pesca no lugar mostrou semelhanças bizarras com um fóssil de dinossauro. Embora relutante devido ao seu medo de natureza selvagem e não costumar trabalhar em campo, Kelly inicialmente recusa, mas não teve escolha a não ser ir na missão. Em seguida, logo a vemos voando sobre a área florestal. Agora já no local do incidente, Kelly recebe o dente para analisar. Ela o identifica como reptiliano. Após isso, a ela é mostrado o corpo da vítima. Chocada com o estado dele, ela pede para se juntar à expedição para o lago. Então logo o xerife e a mulher de Nova York começam a preparar um veículo para a sua aventura. Quando então Kelly é apresentada a um outro oficial de pesca e caça, chamado Jack Wills. Eles começam com o pé esquerdo, pois ele não quer permitir que ela se junte à equipe, por não se tratar de uma expedição de férias ou algo do tipo a um passeio. Porém, por fim, com uma certa insistência, ela acaba indo junto com eles. A caminho do lago, eles param na casa de uma idosa, uma moradora local, a senhora Bickerman. Eles querem saber se ela sabe algo sobre as mortes no lago. Primeiro, porém, perguntando pelo marido dela, mas somente para descobrir que ele estava morto. Ela estranhamente afirma ter o matado a pedido dele próprio como um ato de misericórdia. No entanto, ela nega fortemente a participação de um predador misterioso ou de fato qualquer conhecimento sobre isso. Já no lago, juntamente com vários membros da equipe de apoio do departamento do xerife, o grupo começa a montar o acampamento. Kelly expressa sua preocupação com possíveis comportamentos dos homens para uma colega, mas é ignorada por ela. Em seguida, ela continua a discutir com Jack, que é cético quanto ao motivo de sua presença ali e de como ela lidará com a expedição. Ele brinca com ela sobre seu desgosto por mosquitos e o cuidado que ela tem com as unhas. Nesse momento, um helicóptero surge e vem se aproximando deles. Logo para descobrir que é um novo membro a se juntar à equipe, chamado Hector, um ricaço entusiasta de crocodilos. Ele diz que está ali para ajudá-los a encontrar um. Os outros membros da equipe expressam suas dúvidas de como um crocodilo daquele pode ter chegado tão ao norte. Mas Hector continua convencido de que isso é o que está por trás dos ataques, apesar do fato de que ele teria que ter nadado pelo oceano para chegar ali. No lago, em cima de canoas, os quatro continuam a discutir. Logo, eles testemunham um cardume de peixe que estavam em pânico fugindo de algo. Poucos segundos depois, a canoa que leva Kelly e o xerife Keel é virada por uma grande força invisível. Os dois se esforçam para subir de volta na canoa, desesperados para manterem as pernas fora da água. Por sorte, eles conseguem chegar à margem, abalados e molhados, mas intactos. Agora, no acampamento, eles encontram um dedo de um pé humano em meio à vegetação já em decomposição. Hector o pega e o apresenta ao xerife como evidência da presença do crocodilo naquele lugar. No início do cair da noite, alguns dos membros da excursão começam a fazer uma festa e são vistos dançando ao som de Tom Jones em uma das tendas maiores. Fora dali, a relação entre Jack e Kelly começa a florescer. Ela conta a ele uma história de sua infância em um lugar semelhante àquele, jogando pedras na água. Ele a incentiva a ficar no acampamento, pois o que estarão lidando de agora em diante pode ser algo muito perigoso, mas ela resiste, dizendo que quer ir também. Em seguida, ela compartilha com ele os detalhes de seu recém-término de namoro e reafirma seu compromisso com a missão, aparentemente o conquistando no processo. Mais tarde, ainda aquela noite, o xerife sai para dar uma aliviada, quando de repente escuta barulhos vindos de uma das moitas. Ele vai verificar e descobre ser apenas Hector, que dizia estar fazendo uma armadilha para o crocodilo. Ele é confrontado pelo xerife, que claramente não está feliz com isso e ordena que ele parasse já. Todos levantam com a discussão dos dois sobre isso, mas logo voltam para suas tendas, onde o xerife acaba caindo em uma das armadilhas ainda não totalmente pronta de Hector. No dia seguinte, no lago, Hector e Jack se equipam e mergulham em busca da fera. Na superfície, o xerife, seu vice e Kelly conversam. De repente, seu barco é puxado rapidamente, lançando Kelly na água e se afastando dela. Ela, ao avistar um cardume de peixes começando a entrar em pânico próximo dela,
Ela também começa a entrar em pânico. No entanto, logo o xerife consegue ligar o motor do barco novamente e rapidamente vão para onde ela está, a puxando de volta para dentro do barco, seguida por Jack e depois Hector, que também retorna com segurança. Porém, segundos depois, o predador, até então ainda não visto, salta da água arrancando a cabeça do vice-xerife enquanto puxava de volta o aparelho de rastreamento. De volta ao acampamento, Hector tenta fazer amizade com o xerife Kill. Ele, no entanto, não quer saber muito disso e sai. Mas antes que possa se afastar, ele é surpreendido no ar por uma outra armadilha que o especialista em crocodilos havia preparado. Quando ele é solto, ele corre atrás de Hector com um pedaço de pau, mas são rapidamente interrompidos por um urso que sai da floresta. O enorme animal ruge furioso para atacá-los, mas não se mostra uma ameaça por muito tempo, pois rapidamente é pego pelas poderosas mandíbulas de um enorme crocodilo que de repente emerge do lago. O urso é então arrastado para a água e lá devorado pelo enorme réptil, deixando todos chocados com o que acabaram de ver. Mais tarde naquela noite, eles discutem sobre como um crocodilo daqueles foi parar ali, sendo que o local não é apropriado para a espécie. Enquanto falam sobre isso, a hostilidade entre Hector e Kill continua a crescer. O naturalista diz ao policial que é especialista em karatê. Então o xerife responde a isso dando-lhe um soco na cara. Hector fica claramente irritado com isso, principalmente porque no karatê aparentemente você tem que dizer vai antes de começar a lutar. No dia seguinte, Hector vai de helicóptero para um outro lado do lago, enquanto o xerife com Jack e Kelly vão para uma outra parte. Ali, enquanto examinam, localizam a cabeça do vice-xerife. Quando então Jack avista o crocodilo nas proximidades através de seus binóculos, onde descobrem que na verdade ele está sendo alimentado pela idosa Bickerman, que leva uma vaca leiteira com os olhos vendados para a beira do lago, onde o animal já estava esperando, na qual logo é devorada pelo gigantesco predador, deixando a equipe indignada com a descoberta. Quando interrogada, a velha diz que o alimenta já há 6 anos depois que ele seguiu seu marido até a casa, e ela continua fazendo isso apesar do fato de que agora ela admite que foi o crocodilo que o matou. Vestido com sua roupa de mergulho e ignorando os apelos da oficial Sharon, Hector entra na água para tentar ver mais algo sobre o animal. Porém, logo após alguns instantes, ele volta à superfície. Mas o crocodilo também aparece, o avista e começa a se aproximar dele lentamente. Hector recua cautelosamente na direção do helicóptero, instruindo Sharon a ligar o motor. No último segundo, ele usa um inflável para distrair o enorme animal e pula a bordo. No entanto, a fera abocanha a haste de ferro do helicóptero e começa a tentar puxá-lo de volta para a água. Porém, com a ajuda de alguns tiros da pistola de Sharon, eles conseguem se livrar da fera e saem ilesos. Já de volta ao acampamento com segurança, Jack repreende Hector por suas ações, dizendo que ele colocou um oficial em risco, e fala que eles só conseguiram escapar porque o crocodilo tinha acabado de devorar uma vaca inteira. O grupo discute qual será o próximo passo, com Hector fortemente a favor de somente sedar o crocodilo depois de atraí-lo para a terra. Jack, por outro lado, é contra a ideia de capturá-lo vivo, mas Kelly tenta convencê-lo do contrário. Porém, no fim, todos acabam concordando com o plano de Hector. No entanto, com a opção de matar o crocodilo se as coisas derem errado. Eles então vão para a casa da senhora Bickerman para pegar uma vaca e usá-la como isca. Conforme a trama se desenrola, vemos Hector pilotando seu helicóptero com a vaca presa a ele, manobrando para encostá-la na água e assim chamar a atenção do bicho. A senhora Bickerman, que está sob prisão domiciliar e observada por um oficial do departamento do xerife, diz a seu carcereiro que está torcendo pelo réptil. Ao anoitecer, no entanto, essa tática da equipe usar a vaca se mostrou ineficaz. Eles estão prestes a desistir e encerrar as atividades quando a situação muda e o animal é avistado na tela do radar. Hector conduz o crocodilo em direção à borda do lago e o restante da equipe mira suas armas tranquilizantes. Assim que o animal dá o seu bote, Hector puxa a vaca para cima com o helicóptero, assim expondo a parte de baixo do crocodilo e com um tiro eles acertam o alvo. Na empolgação, Hector perde o controle do helicóptero, que acaba caindo na água. Por sorte dele, ele sobrevive ileso e consegue se libertar da cabine, ficando em cima dos destroços parcialmente afundados, tentando ver onde está o animal. Quando de repente Hector toma um grande susto com a fera que surge de repente ao seu lado. Com muita sorte, ele consegue voltar para o helicóptero sem ser pego. Mas o xerife, que tinha entrado um pouco na água para atirar na fera, segundos depois é atacado. Felizmente ele consegue se livrar das mandíbulas do monstro e sobe na caminhonete onde estão os outros. Eles aceleram dali, porém com desespero. Ao passar por cima de um tronco, Kelly se desequilibra e cai, ficando à mercê do animal. A fera então vai em direção a ela para devorá-la, mas para quando recebe vários tiros de Jack por trás. O animal muda seu foco para Jack e com sua enorme cauda derruba Kelly na água. A criatura com a pele muito resistente não sofre muito dano com os vários tiros dos homens armados. Então, vendo Kelly isolada e vulnerável na água, parte para cima dela. Ela, no entanto, vendo que não teria como ir para a margem do lago, vai nadando para onde estava Hector. Porém, ele grita para ela ir para o fundo e assim ter uma chance. Ela faz isso e por muito pouco consegue evitar o ataque, porém fica com o tornozelo preso na vegetação abaixo. Quando o crocodilo volta, logo a avista e tenta atacá-la, mas só consegue morder um grande tronco com ela no meio dele, escapando por um fio.
Isso então dá a Kelly a chance de fugir dali e chegar ao helicóptero. Após uma breve pausa, o crocodilo reaparece sob o helicóptero e continua seu ataque, mas acaba ficando preso na cabine. Agora sem ter como se mover e já sob o efeito do tranquilizante, o crocodilo lentamente adormece. O grupo começa a discutir se ele deve ser exterminado, com o xerife Jack claramente a favor dessa medida drástica. Enquanto Kelly implora para Jack não atirar, ele a ignora e dispara, mas logo veem que era apenas mais um outro sedativo. Nesse ponto, inesperadamente, outro crocodilo surge e se lança para fora da água, puxando Hector pelo pé para dentro. No entanto, a mordida não foi eficaz e ele consegue sair da água sem grandes ferimentos. E quando o crocodilo surge novamente, é rapidamente abatido pelo xerife animado que pôde exterminar um. Logo em seguida, a guarda florestal chega para levarem a enorme fera e, já indo embora, Jack oferece a Kelly uma carona e a convida para saírem e tomarem uma bebida juntos. Já no dia seguinte, na casa da senhora Bickerman, a encontramos na beira de um pier, alimentando com pedaços de pão vários pequenos crocodilos. Em um outro lugar, numa rodovia, o grande crocodilo capturado está sendo transportado amarrado em um caminhão para mais pesquisas. O que claramente esse não é o fim da história.